E vai jogar tudo pelo ralo. Não faça mais isso. Good evening, everybody! Good evening, good afternoon, good morning, não importa o horário que você esteja vendo essa aula, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Por Dentro da Fluência, edição especial de aquecimento para Masterclass, a nova era do inglês fluente. Se você está vendo esse vídeo antes do dia 1º de dezembro e ainda não sabe o que é a Masterclass, a nova era do inglês fluente, deixa eu te explicar. A Masterclass, a nova era do inglês fluente, é um evento 100% online e 100% gratuito, onde eu vou te ensinar o passo a passo para você falar inglês fluente de forma simples e definitiva, mesmo começando do zero. Esse evento vai acontecer agora no dia 1º de dezembro de 2022, às 20 horas. Por isso, se você está vendo esse vídeo antes do dia 1º de dezembro e quer falar inglês fluente de forma simples e definitiva, mesmo começando do zero, corre lá e se inscreva agora, garanta a sua vaga. O link está na minha bio e na descrição desse vídeo. Então, eu sou a Teacher Carla Moraes e no episódio de hoje nós vamos descobrir se você está perdendo tempo com coisas que não são úteis para te levar à fluência em inglês. Ai, meu Deus do céu, quantas vezes você achou já que estava fazendo a coisa certa e estava pisando na jaca? Enfiando o pé na jaca na sua fluência e tava ficando cada vez mais longe de ficar fluente. Vamos lá, então, eu acho que eu tenho umas 10 coisas aqui com as quais você perde tempo, tenho certeza que você faz pelo menos algumas delas, né? E isso tá te deixando mais longe de falar inglês fluente de forma simples e definitiva. A primeira delas é insistir na tradução. Eu até fiz na semana passada, eu acho, uma live falando sobre, né, tradução e tudo mais. Gente, a questão da tradução é você querer se focar só na tradução, né? E esquecer da vida. E você querer fazer a tradução aquela ao pé da letra, literal, sabe? Tipo o Google Tradutor que pega palavra por palavra e vai traduzindo, vira aquela coisa de louco e vira, né? Uma mistura, uma salada de fruta de palavras. Então, se você insiste em querer traduzir tintim por tintim, isso tá te prejudicando, isso não tá te levando mais perto da fluência, tá te levando cada vez mais longe, tá? Ai, Carla, mas como é que eu faço? Gente, como eu disse no outro vídeo, né? A tradução, ela não é uma coisa assim, é um pecado mortal, não é uma coisa que eu vou proibir você de fazer, mas o problema é tentar ficar preso na tradução, né? E não perceber o sentido das palavras, o contexto em que elas são usadas. Isso é muito prejudicial para o seu aprendizado de inglês, porque ficar preso ali, né, no tintim por tintim, não vai te fazer ficar fluente, né? Saber só a tradução das palavras não vai adiantar de nada, gente. Então, por favor, não fique aí insistindo, amarrado, né, no Google Tradutor, no seu dicionarinho ali, né, querendo saber tudo que cada coisinha na frase significa, porque às vezes você pode ficar mais perdido do que se achar. A gente sempre dá uns exemplos assim, que tem casos de present perfect, né, e de simple past, que em português eles têm a mesma tradução, e aí quando você vai tentar traduzir a sua frase de inglês de português para inglês, você fica tudo perdido, todo confuso. Então, não fica tentando fazer a tradução assim, literal, né, ao pé da letra que a gente fala. Tenta fazer uma coisa mais abrangente, né? Perceba o contexto do que você está querendo falar e aí você tenta, né, buscar expressões e palavras que caibam dentro daquele contexto. Porque se você ficar realmente buscando palavra por palavra, além de ser um trabalho muito árduo, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque quando você pega a tradução das palavras e tenta fazer uma frase assim, translocada, né, não vai dar certo. Às vezes a sua frase fica muito louca. Gente, eu sei que hoje em dia o Google Tradutor melhorou bastante, né? Assim, hoje em dia tá uma coisa de louco. E assim, os tradutores, eles têm, né, melhorado bastante com relação à tradução dos contextos e tudo mais, porque antigamente os tradutores, eles só pegavam as palavras lá fora de contexto e traduzia, e às vezes você colocava uma frase lá e te traduzia ao pé da letra, de palavra por palavra, ficava uma coisa de louco, tipo, minha nossa senhora, que é isso? E não fazia o menor sentido. Se você faz a tradução literal, é isso que você está fazendo. Você pega palavra por palavra, e aí quando você coloca todas as palavras ali numa frase, a sua frase não vai fazer sentido em inglês. Então, pelo amor de Deus, né? Se liberta dessa coisa de ficar tentando traduzir tudo.
entenda o contexto, né? Se apega mais no contexto, pelo amor de Deus, né? E se joga no contexto, porque as coisas elas fazem muito mais sentido quando elas estão dentro de um contexto e não estão sendo traduzidas tintim por tintim, tá bom? Pelo amor de Deus. Então, não perca mais tempo com tradução incessante, obcecada, né? Para de querer traduzir tudo que você vê de inglês na sua vida. Pelo amor de Cristo! Pelo amor de Deus, né? Não faça mais isso. Um outro erro, né? Outra coisa que faz você perder tempo, né? E você acha que você está fazendo a coisa certa, que eu tenho certeza que você faz isso, é só escutar música em inglês. Assim, ué, Carla, como assim? Você aprendeu inglês com música, você vem me falar que só escutar música em inglês não adianta? Não. Porque se você já ouviu a minha história, você sabe que eu não só ouvia a música em inglês. Eu estou falando daquelas pessoas que que vai fazer alguma coisa, né? Bota uma música em inglês ali e acha que está estudando. Só ficar escutando a música, né? Ali aquela coisa lá, 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 não vai te fazer ficar fluente, viu? Porque se fosse assim, gente, vou te contar uma coisa. Desde que eu me entendo por gente, a minha mãe, em todos os momentos da vida dela, ela está ouvindo música e é música internacional, como ela fala, né? Música americana, que ela adora, né? Então, a minha mãe tá sempre escutando música. Ela ouve música o dia inteiro, e música em inglês. Você me pergunta agora, a minha mãe é fluente em inglês? Não, ela não sabe uma palavra de inglês, não sabe nada de inglês. Fala assim, ué, Carla do céu, mas como assim? Ela escuta inglês o tempo todo. Ela só escuta. Ela não faz nada com isso. E esse é o problema. Se você só escuta, né, uma música em inglês e não estuda essa música em inglês, não faz estudo ativo com a música em inglês, ó, não vai adiantar de nada. Você não vai falar inglês fluente de forma simples e definitiva só escutando a música e não fazendo mais nada com ela. Então, o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer estudo ativo. Por quê? Você tem que pegar alguma coisa da música e tem que aprender com ela, né? Você tem que praticar esse negócio que você aprendeu dessa música no seu dia a dia. Você tem que trazer o contexto das palavras daquela música para o seu dia a dia. Tem um monte de coisa que você não sabe na música, vai aprendendo uma coisa de cada vez, né? Pega uma palavra, aí você tenta fazer frases com aquela palavra que se encaixem no seu dia a dia. Gente, se não tiver no seu dia a dia, não adianta, porque você vai esquecer. Aliás, eu nem coloquei esse tópico aqui, né? Mas esse vai ser o bônus, né? É o tópico extra, que é não relacionar inglês com coisas do seu dia a dia. Se não for assim, você pode esquecer. Realmente você não vai ficar fluente. Se você quiser ficar aprendendo sobre coisas que não fazem o menor sentido na sua vida, que não fazem parte do seu dia a dia, vai ficar muito difícil você ficar fluente em inglês de forma simples e definitiva. Muito mesmo, gente. Por quê? Tudo que não está relacionado ao seu dia a dia, que não é importante, né, que o seu cérebro não vê como importante, ele descarta. Então, se você quer falar inglês fluente de forma simples e definitiva, você precisa inserir inglês no seu dia a dia. Então, aprender com as músicas coisas que você vai usar no seu dia a dia e não coisas absurdas que não fazem sentido nenhum, que você nunca vai usar na sua vida, tá bom? Né? Então, só escutar música e não inserir essas coisas no seu dia a dia não vão te fazer falar inglês fluente de forma simples e definitiva. De uma vez por todas, não faça isso, tá? Um outro ponto é você tentar aprender tudo de uma vez só. Você fez a sua matrícula no seu curso de inglês, ou na escola, ou num curso online, né? E aí, você quer aprender agora tudo que você não aprendeu na sua vida inteira, né? Você senta lá e, eu vou aprender todo o vocabulário, todas as coisas, todas as expressões, todos os phrasal verbs, todos os tempos verbais, tudo agora. Gente, você não vai conseguir absorver muita coisa, né? Porque assim, quando a gente começa uma coisa nova, né, um curso de inglês e tudo mais, a gente tá mega empolgado, né? A gente quer fazer tudo assim, nossa, que bacana! Né, tá naquela empolgação e vai, né? Depois de umas 2, 3 semanas, o negócio já tá assim, né? Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Então, nessa sua empolgação, não tente abraçar o mundo com as pernas, tá? Porque
Inglês não é uma corrida de 100 metros. Inglês é uma maratona, tá? Então, não adianta querer você dar aquele sprint, né, no começo e depois a sua energia vai acabar mesmo, né? Então, não adianta querer aprender tudo de uma vez agora. Vou aprender tudo nessas 2 semanas que eu tô com gás. Não. Ah, eu vou decorar todo o vocabulário. Você não vai conseguir, tá? Não adianta querer aprender um volume muito grande de coisas quando você está na empolgação e depois desistindo e vai acabar com tudo, né? Então, vai devagar, né? Eu sei que você está empolgado, você está empolgada, né? Você quer aprender a falar inglês fluente de forma simples e definitiva agora que você decidiu, agora, né? Mas é de pouquinho que você vai aprender. Não adianta você querer, sei lá, tomar uma jarra de vodka, né, com um canudinho. Na verdade, é o contrário. Tomar uma jarra de vodka virando que você não vai conseguir beber a jarra de vodka inteira, assim, né, vai caindo. É isso que vai acontecer. Você não consegue absorver as coisas todas de uma vez só. Por quê? O processo de aprendizagem, ele requer repetição. Se você só quiser jogar informação para dentro, jogar, e não repetir, não reproduzir isso no seu dia a dia, como eu já disse, né? Não adianta, porque você não vai aprender. Você vai esquecer, tá? Então, por isso que muitos professores falam, não fica decorando lista de vocabulário. Não faz isso mesmo não, pelo amor de Deus. Não fica decorando lista de vocabulário, porque daqui 2 horas você já esqueceu. Você não usou nada daquilo, você não fez nada com aquilo, e para que você vai fazer isso, né? Não adianta. Não adianta você ficar querendo decorar um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu quero aprender todos os tempos verbais. Aprende uma coisa, aí você começa a usar aquela coisa, pratica. Depois passa para outra, né? Por favor, eu sei que a gente está com pressa, né? Eu quero aprender inglês ontem, mas então você devia ter começado ontem, né? Porque agora não dá para correr, né, desse jeito. Porque o processo de aprendizagem é uma maratona e não é uma corrida de 100 metros. Então, por favor, né, não vai querer sair correndo desembestado por aí, porque você não vai conseguir absorver tudo de uma vez só. Vai ter que ser devagarinho. E você tem que respeitar o seu próprio processo de aprendizagem. Porque cada pessoa, né, tem pessoas que aprendem mais rápido, tem pessoas que aprendem mais devagar. Isso é da pessoa. Então, não adianta você querer realmente tuchar um monte de informação aí dentro da sua caixolinha que você não vai absorver. E aí você vai acabar desanimando, né? Porque vai ficando difícil. Vai ficando... Lógico, você tá querendo botar, sei lá, Hong Kong dentro de Madrid, né? É uma cidade imensa, né? Assim, não, vai caber aqui em Madrid. Assim, não cabe, gente. Não adianta. O seu cérebro ele vai dar tilt. Você não vai conseguir, tá? Então não tenta, pelo amor de Deus, aprender tudo de uma vez, porque você não vai conseguir, tá bom? Eu tenho que lembrar vocês, né, da Masterclass A Nova Era do Inglês Fluente. Presta atenção. Se você quer falar inglês fluente de forma simples e definitiva e ainda não se inscreveu na Masterclass A Nova Era do Inglês Fluente, você tá moscando. Se você tá vendo esse vídeo antes do dia 1º de dezembro, corre lá que ainda dá tempo. Para você que ainda não entendeu o que é a Nova Era do Inglês Fluente, eu vou te explicar. A Masterclass A Nova Era do Inglês Fluente é um evento 100% online e 100% gratuito, onde eu vou te ensinar o passo a passo com todos os segredos para você falar inglês fluente de forma simples e definitiva, mesmo começando do zero. Esse evento vai acontecer agora no dia 1º de dezembro de 2022, às 20 horas. Então, para de perder seu tempo e corre lá e faça a sua inscrição agora. Garanta já a sua vaga. O link para você fazer a sua inscrição está na minha bio e também está aqui na descrição desse vídeo, tá? Também, né? Tá lá e tá aqui para você não perder a oportunidade. Tudo bem? Então é o seguinte, uma outra coisa que eu acho que você perde muito tempo e você acha que... Eu tenho certeza que isso você faz, gente. Eu tenho certeza que você acha que focar só no estudo da gramática vai te deixar fluente em inglês. E eu tenho uma surprise para você. Se você só se focar no estudo da gramática, você não vai ficar fluente. Você pode virar um PhD, né, de teoria gramatical da língua inglesa, mas fluência se constrói falando, não estudando gramática, gente.
Tem gente que discorda do que eu digo, né? Fala assim, é balela isso aí, é mentira. Você tem que focar na gramática. Gente, eu sempre digo que a gramática é uma coisa importante, né? Sim, ela é importante. É a estrutura do idioma que você está estudando. Você tem que entender como é que funciona? Sim. Só que você não tem que ficar resolvendo listas e mais listas de exercícios, ficar estudando gramática penetradamente, obsessivamente, para entender como é que funciona o present perfect. Você tem que usar esse negócio no seu dia a dia. Quanto mais você usar, mais você entende. Vou contar um segredo para vocês. Tem coisas que eu estudei lá na faculdade, né, para dar aula de inglês, que eu só aprendi quando eu fui dar aula de inglês. Eu só entendi de verdade quando eu tive que explicar para alguém. Olha isso que loucura, gente. Então, dando aula de inglês, eu aprendi muita coisa gramatical. Eu já tinha estudado, tinha feito exercício, tinha feito. Porque na faculdade a gente resolveu bastante coisa gramatical. Gente, eu fiz especialização de inglês, eu estudava estrutura profunda de frase, não sei o que lá, esse verbo surgir daquele que não sei das quantas. Era uma coisa louca. Então, assim, eu estudei gramática profundamente em inglês, tá? Só que eu não aprendi desse jeito. Eu não aprendi estudando gramática. Eu aprendi tirando letra de música e fazendo o meu estudo ativo de inglês, que eu nem sabia que era isso que eu estava fazendo na época, né? Que era pegar as letras das músicas e trazer para o meu dia a dia e praticar aquilo, fazer frase com aquelas palavras, com aquelas estruturas todas que eu via. Então, eu não estudei gramática. Por quê? Eu não tinha um professor, eu aprendi sozinha, tirando letra de música. Não tinha ninguém lá me ensinando, então, Carla, o simple past você tem que usar assim, quando acontece uma coisa no passado, você sabe quando essa coisa aconteceu, então num tempo determinado. Aliás, acho que se alguém tivesse me explicado assim, eu não ia entender. Tipo, o simple past você usa para uma ação definida no passado em um tempo específico. Entendi. Quantas vezes você já ouviu uma explicação dessas, né? E você falou, fez um comentário bovino, né? E aí, você não sabe usar. De que adianta? Você tem que praticar. Quanto mais você tentar usar, quanto mais você praticar, mais você falar, é aí que você vai entender. É assim que você vai entender, na verdade. É só a partir da prática que você vai conseguir entender toda essa estrutura que está aí voando na sua cabeça. Então, se focar só na gramática, é um erro, é um tiro no seu pé, tá? O povo pode vir aqui me xingar, falar que eu sou louca, que gramática é importante, sim, mas eu não tô nem aí, gente. Eu aprendi de um jeito e eu ensino os meus alunos desse jeito. Então, whatever, né? Então, não se foque só no estudo da gramática. Você precisa fazer outras coisas para construir a sua fluência que não só estudar gramática. Gramática é importante, sim senhor, sim senhora, é importante, não estou falando que não é, mas só estudar gramática não vai te levar à fluência no inglês, né? Senão, gente, tem tribos que não tem gramática descrita ainda, então essas tribos não falavam, né? Tribos como é que fala hoje em dia, que são nativos, né? Nativos do país, ou daquela ilha, ou daquele, né? Então, os falantes nativos daquele idioma não falariam, porque não existe uma gramática que descreve aquele idioma. Gente, para com isso, né? Por favor. E assim, tem gente que também que discorda da minha ideia de que é possível um adulto aprender igual uma criança, né? É possível, sim, aprender como uma criança. Não exatamente como as crianças, né? Porque a gente já cresceu, a gente não tem mais aquela ingenuidade, né? Aquela coisinha, né? Mas sim, é do mesmo jeito. Todos os idiomas a gente aprende do mesmo jeito. Todos, né? Todos os idiomas a gente aprende do mesmo jeito que as crianças aprendem o primeiro idioma delas, tá? Então, assim, não vem me falar que, adulto é diferente. Não é diferente. É diferente porque você quer tuchar gramática na pessoa, que você quer tuchar sei lá o quê, né? Você quer inventar um método que acha que não sei o que lá. Não adianta, gente. O negócio é, todo mundo aprende do mesmo jeito. Tá? Que balela. Não é balela. Você aprende do mesmo jeito que você aprendeu português, você aprende outros idiomas também. O que acontece é, quando a gente cresce, né, a gente tem já caminhos neurais formados para português. E aí a gente consegue fazer associações, a gente consegue
buscar vocabulário de português que é parecido em inglês. Tem palavras em português e inglês que são iguais, né? A gente fala ketchup, né? Ketchup. Ketchup é quase a mesma coisa. Então, tem muitas coisas de português e inglês que dá para usar, né? Então, isso faz com que a gente consiga puxar muita coisa, muita informação de português, né? Que é diferente de uma criança, quando ela está aprendendo o primeiro idioma dela, ela não tem nada, ela não sabe falar nada, ela não tem de onde buscar informação, ela está criando, né, o primeiro ponto ali do banco de dados delas, do banco de dados dela. Então, o que acontece é, quando a gente é adulto, a gente aprende até mais rápido que as crianças, porque o pessoal fala, as crianças aprendem mais rápido. Adulto aprende muito mais rápido que as crianças por conta desses atalhos, né, que a gente vai criando para chegar no nosso objetivo. Porque as crianças, eles não têm, né, estratégia. A gente consegue traçar novas estratégias para aprender um idioma mais rápido, né? As crianças não têm essa estratégia, elas só têm aquele jeito lá de aprender. Então, assim, quando eu digo, a gente consegue aprender como as crianças, é que a gente não precisa ficar se auto-sabotando, se jogando na gramática, né? Infeliz, fica lá enfiado, socado no livro, né? Nossa Senhora, não é assim, gente. Tem como aprender de jeito mais gostoso, mais leve, mais natural, mais tranquilo, tá? Uma outra coisa que eu tenho certeza que você faz, que você acha que tá tudo belezinha e que você vai ficar fluente assim, eu só estudo inglês lá na hora que eu faço a aula de inglês. Então, você está lá matriculado no seu curso de inglês, né? Tanto online quanto presencial. E aí, você só estuda inglês naquela hora. Fala, tá. Sabe quando você vai ficar fluente em inglês? Na próxima encarnação, né? Gente, só se dedicar 1 hora por semana ao estudo de um idioma tá mas muito aquém do que você precisa se expor para falar esse idioma. Porque assim, eu sempre falo para os meus alunos que inglês é a mesma, exige musculatura, é a mesma coisa que ir na academia, tá? Então, assim, você vai na academia 1 vez só por semana e depois volta na academia só na outra semana e ainda quer ficar bombado, quer ficar a barriga de tanquinho trencado, você tem essa coragem? Não, né? Por que em inglês você quer fazer isso? Em inglês tem músculos no seu rosto que tem que ser, né, exercitados também. A sua língua tem um músculo, ela precisa ser exercitada. Então, só praticar inglês na hora da sua aula é outro tiro no seu outro pé. Você já deu 30 tiros no pé direito, agora vamos dar uns tiros no pé esquerdo também, né? Gente, não adianta só fazer aula de inglês e nunca mais ver inglês na sua vida. Isso nunca vai te fazer falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Jamais, né? Por quê? Falar um idioma requer contato diário com esse idioma, tá? Você assim, contato diário. Contato diário. Nem que seja um pouquinho na hora do seu almoço, na hora que você vai no banheiro, antes de começar seu dia, né? Dá para você escutar um pouquinho, tem que estudar inglês um pouquinho todo santo dia, não adianta. Porque, senão, e assim, não é só escutar inglês também, né? Eu só escuto inglês. Tipo, eu só escuto, eu vou no banheiro e ponho uma música em inglês que eu tô estudando. Não, você não tá estudando, porque você tem que praticar. É o que eu falei. Você tem que colocar essas coisas no seu rosto. Os sons têm que encaixar na sua boca, na sua língua. Então, não adianta só fazer uma aula de inglês, ou lá na escola de inglês tem 2 aulas na semana de 1h30. Fiz 3 horas de inglês na semana. Nossa, já daqui a pouco eu tô fluente. Nunca, tá? Vai demorar muito para você ficar fluente assim. Não adianta só querer fazer uma aulinha de inglês e achar que vai ficar fluente. Inglês tem que ser parte do seu dia a dia, do seu cotidiano. Tem que fazer sentido na sua vida. Tem que ser uma coisa que você gosta de fazer. Porque senão você pega ranço. E quando você pega ranço do negócio, eu sei como é que é, né? Eu também sei, porque quando eu pego ranço de alguma coisa, nem Cristo descendo na terra me faz gostar daquilo de novo. Então, pelo amor de Deus, né? Não tome nojo do inglês, né? Faça com que seja uma coisa prazerosa também para você, né? Porque se não for, você não vai estudar também. Aliás, é outro bônus, né? Não gostar de aprender inglês, né? Achar que você tem que fazer por obrigação. Eu tenho que aprender inglês. Esse tenho que é outra coisa que devia abolir da vida das criaturas, né? Essa coisa de você não gostar e ter que fazer por obrigação, né?
Ah, eu tenho que estudar inglês porque eu tenho que fazer uma prova. Eu tenho que, porque eu vou viajar. Ah, eu tenho... Você pode esquecer, porque isso aí é muito chato. Você não vai conseguir, não. Você tem que gostar de aprender inglês, né? Você tem que querer aprender inglês, porque senão não rola, filho. Você imagina fazer uma coisa que você odeia todo dia um pouquinho. Falo, nossa, porque eu acabei de falar que você tem que estudar todo dia um pouquinho, né? Assim, imagina uma dose, uma picada de abelha todo dia, tipo, tá, tá, ai, que delícia, tá, ai, que maravilha, né? Você não vai gostar. Então, você tem que gostar, você tem que achar um modo que seja prazeroso de você estudar inglês, porque senão não rola. Você vai odiar esse trem pro resto da sua vida e aí nem Cristo Jesus descendo aqui vai fazer você gostar. Então, só estudar no horário da sua aula não vai fazer você ficar fluente de forma simples e definitiva, mas nunca na sua vida, tá? Então, você tem que inserir os estudos aí de inglês no seu cotidiano. Tem que estudar todo dia um pouquinho de inglês, tá? Não adianta só fazer uma aulinha por semana. Judiação. Uma outra coisa que eu acho que pega muito, né? Eu já vi muito aluno meu se pegando com isso. Então, assim, digo para vocês que querer falar tudo que você pensa em português em inglês é outro tiro no pé. Por quê? Dependendo do nível que você está de inglês, você não consegue falar nem metade do que você pensa. Aliás, nem um terço, nem um quinto do que você fala em português, né? Então, quanto mais você se apegar no que você está pensando e quiser traduzir exatamente aquilo para o inglês, né? Você vai estar mais distante da fluência possível. Porque tem coisa, gente, que inglês e português são dois idiomas muito diferentes, né? Eles têm estruturas diferentes, têm sons diferentes. Então, se você quiser ficar traduzindo tintim por tintim, né? Eu falo que tem um estágio, né, no processo de aprendizagem do aluno, que ele fala assim, eu estou falando em inglês agora, tipo assim, ele fala, I have 45 years old, tipo, eu tenho 45 anos de idade. Eu falo assim, tá, tudo bem, entendi, né? Mas agora você tem que falar isso em inglês. Em inglês você fala I am 45 years old, né? E aí, beleza. Então, tem uma etapa, né, no processo de aprendizagem que a pessoa ela quer traduzir realmente tudo que ela está pensando de português para inglês, né? E aí ela quer falar assim uns portanto, entretanto, né? Em vez de, além disso, meu. E aí a pessoa trava, porque ela não sabe falar essas coisas. Ela não consegue montar aquela frase ideal, né? Na cabeça dela, que está lá na cabeça dela em inglês. Gente, eu sempre digo para os meus alunos, se você quer ir rumo a falar inglês fluente de forma simples e definitiva, você tem que começar com frases simples. De preferência, frases curtinhas, frases simples com palavras que você sabe. Não adianta querer ficar, né, inventando coisas mirabolantes para você tentar falar inglês, porque você não vai dar conta. Quanto menos você der conta, mais desmotivado você vai ficar, mais com vontade de desistir você fica, né? Então, começa com coisas simples, com frases que você quer falar. Por exemplo, tem uma frase gigantesca, super complexa na sua cabeça. Tem como quebrar essa frase em várias partes mais simples para você falar em inglês? Faça isso, né? Quebre toda essa informação aí, né, que está na sua cabeça em coisas que você dá conta de falar. Então, você pega uma frase mirabolante, né, e fala assim, você começa com I like pizza. I like mussarela pizza. Pronto, né? Em vez de ficar lá pensando, eu gostaria de pedir uma pizza de mussarela, porque a pizza de mussarela é a pizza que eu mais gosto do universo. Assim, você vai conseguir falar tudo isso em inglês? Não. Assim, I like pizza. I like mussarela pizza. Pronto! Já falou, né? Não precisa falar. Aí você pode falar, tipo, mussarela is my favorite. Pronto, já comunicou aquilo tudo que você queria falar. Quebra em pedacinho pequeno para você conseguir falar, para você não se desmotivar, porque senão
criança, ó, pá, né? Você vai querer desistir. Eu tenho certeza, né? Uma outra coisa que eu tenho, é mais ou menos parecido com o negócio da música, né? E eu tenho certeza que você faz. Na verdade, é pior que o da música, né? Porque a música você coloca a música lá, pelo menos ela tá em inglês, né? A outra coisa é ver filme e série dublado. Gente, olha, eu nem sei porque que tem ainda. Eu sei porque tem dublador, né, gente? A gente tem que valorizar o trabalho dos dubladores e tudo mais, mas, gente do céu, você ainda. Se você jura que você quer ficar fluente em inglês, se você quer falar inglês fluente de forma simples e definitiva, e você assiste série e filme dublado, pelo amor de Deus, não faz uma coisa dessa. Filme e série dublado, para quem estuda inglês, não existe. Não existe. Eu não sei o que eu falo pra gente que quer assistir filme e série dublado e quer falar inglês fluente. Meu Deus do céu, Jesus amado, eu nem sei o que falar, nem sei. Perdi, I'm speechless, né? Tipo, tô sem fala, não sei nem o que dizer. Gente, primeiro de tudo, você tem que escutar inglês. Segundo de tudo, de preferência com a legenda em inglês, né? Você, meu Deus do céu, eu não consigo nem acompanhar a legenda em português ou acompanhar a legenda em inglês. Você não vai acompanhar tudo. Não vai mesmo. No começo não vai. Você vai apanhar da legenda, você vai apanhar do inglês, você vai apanhar de todo mundo. Vai ficar aparecendo o Rock Balboa lá, né? Adrian, né? Vai aparecer aqui o Rock Balboa. Mas no final você ganha, né? O Rock ganhou. Então fique tranquilo que você vai ganhar um dia. Mas, gente, você tem que ir se acostumando com sons de inglês. O seu ouvido tem que se acostumar. A sua boca tem que se acostumar. Então, assim, ver filme, série dublado, olha, eu nem devia estar falando disso aqui. De tão nada a ver para você ficar fluente que isso é. Se você faz isso, não. Você está muito errado na vida. Muito errado. Se você estuda inglês, quer falar inglês fluente de forma simples e definitiva e ainda vê filme, série em inglês dublado, vai lá na Netflix, vê se tem dublado. Não tem nem dublado, lá só tem legenda em português, né? Se você ainda está insistindo na legenda em português, tá bom, né? Tá bom. Já é um começo. Mas, gente, olha, acabei com o meu cabelo, né? Mas vocês têm que ver série com legenda em inglês, áudio em inglês, legenda em inglês, pelo amor de Deus. É o que eu tô falando, você vai apanhar no começo, mas depois você apega o negócio. Você vai pegando, né? Principalmente se você fizer estudo ativo, né? Que eu vou falar depois. Eu quero falar para você, mais uma vez, da nossa Masterclass, a nova era do inglês fluente. Esse evento é para você que quer falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Minha nossa, chegou a sua hora. Para de ver filme dublado e vamos lá se inscrever. Faça já. Se você ainda não se inscreveu na Masterclass, a nova era do inglês fluente, vai lá se inscrever agora. A Masterclass, a nova era do inglês fluente, é um evento 100% online e 100% gratuito, onde eu vou te ensinar o passo a passo para você falar inglês fluente de forma simples e definitiva, mesmo começando do zero. Esse evento vai acontecer no dia 1º de dezembro de 2022, agora, às 20 horas. Então, se você está vendo esse vídeo antes do dia 1º de dezembro, corre lá, se inscreve agora e garante já a sua vaga. O link para você fazer a inscrição nesse evento está no meu link da bio e também na descrição desse vídeo, tá? Então, voltando aqui para o meu descabelamento, né, de você ver filme dublado em inglês e série dublada em inglês, pelo amor de Deus, não faça mais isso, de jeito nenhum. Eu sei que no começo vai ser difícil para você se habituar, mas você vai conseguir, tá? Com um cronograma de estudos, bonitinho, do jeito que eu faço com os meus alunos dentro lá do meu método, tudo a gente consegue, tá? Então, não se apavore e se inscreva lá na Masterclass, a nova era do inglês fluente, que vocês vão dar conta, tá? Uma outra coisa é que a gente desiste rapidamente. Aí não tem como você ficar fluente mesmo, né? Desistir não é uma opção para quem quer falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Fala a verdade. Então é o seguinte, ó. Eu tô falando pra você, ó, vai lá, dá um play lá na Netflix, né? Põe o negócio lá em inglês e põe a legenda em inglês. Aí você fica lá
Você assiste uns minutinhos, você não entende nada do que está sendo dito lá e fala assim, deixa eu colocar a legenda em português aqui mesmo, porque tá muito difícil, eu não tô entendendo nada desse negócio e tá muito complicado. Deixa pra lá, né? Gente, é o que eu acabei de falar. No começo, é normal você se sentir perdido, mas, né, sem saber o que tá acontecendo e tudo mais. Mas eu tenho certeza que se você conseguir assistir um filme inteiro em inglês, com legenda em inglês, você vai entender o filme. Tenta fazer isso. Não desiste, tá? Porque eu sei que, assim, às vezes, eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. É o seguinte, há muito tempo atrás, né, eu trabalhava numa escola de inglês e eles tinham uma pequena videoteca lá, né? E aí, num belo dia, eu resolvi pegar um daqueles filmes que eles eram importados e eles não vinham com legenda nenhuma. Era só inglês, tá com o pau ali, né? E eu peguei um filme lá do Schwarzenegger e fui para minha casa no final de semana com ele para ver o filme, né? Meu Deus do céu. Cheguei e falei, vou assistir o filme de Schwarzenegger, né? Sábado, sei lá, tarde, botei o filme lá pra tocar. Fiquei chocada. Porque eu simplesmente não conseguia entender nada do que o homem tava falando. Era bomba aqui, explosão ali, tiro pra todo lado. E eles falando... E falava baixo, e falava, Jesus amado, eu não tô entendendo nada. Como é que eu falo com meus alunos escutar essas coisas em inglês sem entender nada? Meu Jesus Cristinho! E aí, gente, eu me cobrava muito, né? Porque... você é professora de inglês, você tem que entender esse negócio que está sendo falado aí, Carla Moraes. Como assim você não está entendendo? Você é professora de inglês, você tá louca? Falei, Jesus, né? Gente, é normal a gente ficar assim no começo. Eu nunca tinha assistido, porque lá naquela época a gente não tinha acesso, né? A internet estava nos primórdios aí quando eu trabalhava nessa escola de inglês, tá? Então, assim, não tinha... a gente não tinha muito acesso, igual a gente tem os streaming aí da vida, né? Netflix, Amazon Prime, Star+, Disney Plus e tudo mais. Não tinha essas coisas todas, que fica tudo fácil. Não tinha YouTube, internet. Nossa, gente, não tinha nada disso. Então, assim, eu não tinha contato, né, diário com esse inglês nativo, né? O contato que eu tinha era com as músicas, aí sim, né? Era o contato diário com o inglês nativo, só que na música é diferente, né? A entonação, o ritmo que eles falam é tudo diferente, não é uma fala, ele tá cantando, né? Mas, então, eu fiquei chocada, porque eu não conseguia entender, eu falei, meu Deus, se eu nunca tinha tido contato, eu queria entender de primeira, eu nunca joguei tênis e quero ganhar do número 1 do mundo, que eu já nem sei mais quem é, né? Então, se eu falar que o Federer, eu posso estar cometendo uma gafe, né? Mas assim, eu quero ganhar do Federer, vou lá jogar, nunca joguei, eu quero ganhar, não tem como, né? É humanamente impossível. Então, por quê? Você tem que praticar, tanto o seu ouvido quanto a sua fala. Senão, você não vai conseguir mesmo. Então, gente, no começo, eu sei que é complicado, mas se você persistir, né? Se você ir com dedicação e conseguir realmente, assim, achar uma coisa que você goste de inglês, e que você consiga se dedicar a estudar isso de forma, né, regular, né? Porque assim, gente, também não adianta, né, que eu falei, fazer uma vez aqui, depois nunca mais. De forma regular, com o tempo, essa sensação de eu tô perdido, não sei onde eu tô, com que eu vou, isso passa, né? O que não pode acontecer é você desistir. Porque se você desistir, você não vai falar inglês fluente de forma simples e definitiva de jeito nenhum, né? Então, por favor, né? Eu sei que às vezes a gente se sente um pouco desmotivado, às vezes a gente tá cansado, né? Sei lá, mas vamos achar alguma coisa interessante pra gente fazer com o inglês, para que a gente não se sinta tão desmotivado assim, para que você não desista, porque senão aí o seu sonho de ficar fluente, já era, tá? E eu acho que agora eu vou falar aqui do meu último tópico, que é criar expectativas não realistas. Nossa, isso aí é para acabar mesmo, gente. Porque assim, eu sei que tem gente que tem certeza absoluta que vai conseguir falar inglês em 3 meses. Gente, e assim, e faz uma aula por semana. E não estuda mais durante a semana, não escuta inglês não faz parte do seu dia a dia, e você não pratica inglês, é só aquela sua aula ali na semana. Você percebe o disparate que é, tipo, daqui 3 meses, daqui 6 meses eu vou estar falando inglês fluente. Gente,
Vamos setar a expectativa aí no nível que a gente consegue dar conta, né? Eu vou estudar, sei lá, pelo menos todo dia, pelo menos um pouquinho, né? Uns 15 minutos, uma meia hora, eu vou conseguir estudar aí de inglês, né? O ótimo seria, eu consigo estudar 1 hora por dia. Seria maravilhoso, né? Nossa Senhora, é pleno, esplêndido. Mais uns 15 minutinhos, né? Eu vou conseguir estudar todo dia, eu vou fazer um estudo ativo, né? Eu vou conseguir me programar para realmente fazer, praticar, falar, eu vou escutar bastante inglês, tudo bem. Aí, você me dizer que você vai, em 6 meses, está falando inglês, não é fluente. Está falando inglês, em 1 ano até você vai estar fluente, aí sim, né? Olha a expectativa, né? Beleza, eu vou estudar todo dia, vou fazer tudo que eu tenho que fazer, desenvolver a minha fala, escutar bastante inglês, vou ver os filmes e as séries em inglês, vou fazer estudo ativo. Aliás, eu acho que eu não falei disso, né? Para você fazer estudo ativo com as séries e os filmes em inglês é extremamente importante para você que quer ficar fluente, né? Quer falar inglês fluente de forma simples e definitiva, é muito importante você fazer estudo ativo. Se você não sabe o que é estudo ativo, eu fiz um vídeo onde eu falo sobre estudo ativo, então vai caçar esse vídeo aqui e vai assistir, porque lá eu explico como é que você faz estudo ativo, né? Qual a diferença lá entre o estudo ativo e o estudo passivo. Então, fazer estudo ativo com filmes e séries e com músicas também é extremamente importante para você ficar fluente em inglês, né? Então, gente, setar suas expectativas aí no nível em que você consiga corresponder às suas próprias expectativas é muito importante, porque senão a gente vai acabar no caso da desmotivação e você vai acabar desistindo de querer aí atingir o seu objetivo, que é falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Então, expectativas muito altas, né? Tipo, eu vou falar inglês em 1 mês. Não, gente, não vai acontecer, não adianta, tá? Porque você tem que respeitar o processo de aprendizagem, o seu processo de aprendizagem e o processo que tem por trás de se aprender um idioma, né? Então, assim, expectativa, né? Sabe aquela coisa expectativa-realidade, né? Então, você tem que ficar na realidade, tá? Né? Não vem só acertando expectativa, tipo assim, eu danço tango, aí vai dançar uma catástrofe, né? Então, assim, vamos tentar fazer uma coisa que é possível para você, né? Analisa realmente aí o seu dia a dia, o que você consegue fazer para realmente chegar no seu objetivo, que é falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Você consegue estudar meia hora por dia? Estude meia hora por dia. Não consigo, teacher. Estuda 15 minutos. Eu não consigo. Começa com 5 minutos por dia. Porque você vai criar o hábito. O importante é criar o hábito de estudar todo dia um pouquinho, escutar inglês um pouquinho todo dia, repetir inglês todo dia um pouquinho. Isso é extremamente importante, porque isso ajuda também na sua expectativa. Porque assim, quando você não começou a estudar, você pensa, vou dar conta de sair rapidinho, né? É a mesma coisa que você tá na academia, você olha uma pessoa fazendo um supino lá com 90 quilos, né? Senta lá no banco e empurra aquilo lá. Tenta levantar. Você não tira nem do banco, né? É aquela coisa do expectativa-realidade, né? Então, não tem como. Se não praticar, você não levanta aquilo tudo lá. É a mesma coisa com o inglês. Se você não praticar, você não vai conseguir falar, tá? Então, seta aí uma expectativa que você consegue corresponder, né? De acordo com o seu próprio tempo, né? Com as suas próprias vantagens e limitações e tudo mais. Então, pelo amor de Deus, né? Não fica aí criando expectativas absurdas, porque você não vai conseguir corresponder e aí você vai acabar desanimando mesmo e vai jogar tudo pelo ralo, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Jesus Cristo, não faça mais isso. Bom, e a dica mais valiosa de todas, então, que eu quero dar para você começar com o pé direito os seus estudos se inscreva no meu canal no YouTube, o Teacher Carla Moraes, e ative as notificações. Clica no sininho para você não perder as próximas aulas, porque, olha, tá demais. Você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui. E também você pode me seguir lá no Instagram, no @teachercarlamoraes, porque lá eu te ensino todos os segredos para você falar inglês fluente de forma simples e definitiva, mesmo começando do zero. Assim você já começa falando bonito e bem, do jeito que tem que ser, o mais próximo possível do som que os nativos esperam ouvir quando alguém fala inglês com eles, tudo bem? Então, gente, só para lembrar você mais uma vez,
se inscreva na Masterclass, a nova era do inglês fluente, que é um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou te ensinar o passo a passo para você falar inglês fluente de forma simples e definitiva, que vai acontecer agora no dia 1º de dezembro de 2022, às 20 horas, tá? Então se inscreve lá e para você que ficou comigo até este momento, eu agradeço do fundo do meu coração. Eu deixo aqui para você